Meu nome é Ira Celes, eu sou candidata ao PSS para o cargo de professora pedagoga. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu plano de ação. O meu plano de ação ele vai se basear nos 3 pilares: observação em sala de aula, aplicação do plano de aula e frequência escolar. Então, primeiramente, a gente vai estar conversando com a equipe pedagógica e falando sobre o quão importante é o planejamento da aula, o quanto isso é importante para a aprendizagem do aluno. Nós vamos fazer um levantamento sobre quais são os principais pontos que eles têm dúvida na hora de planejar a sua aula. Porque devido a uma grande observação que a gente tem, é que no momento que se vai fazer o plano de aula, muitas vezes o professor ele não faz no contexto da sala, ele faz no contexto geral. E às vezes dentro da sala de aula nós temos 3 níveis de alunos: os que estão com baixo rendimento, um médio rendimento e um excelente rendimento. Então nós temos que proporcionar a essas turmas o contexto para que esses 3 pilares eles sejam realmente atingidos o mesmo nível. Tanto os que estão com dificuldade, como os que estão ali levando mais ou menos, né? E aqueles que não têm dificuldade nenhuma, né? Então, o que a gente vai levar em consideração é isso. Então, às vezes, falta treinamento, falta essa aproximação do coordenador pedagógico, né, do pedagogo, para que os professores sintam esse acolhimento, para que eles possam vir tirar suas dúvidas, para que eles possam estar vindo e passando a dificuldade que eles estão tendo em sala de aula, né? Então, a gente vai fazer algumas reuniões, fazer alguns debates e levantamentos. Com isso, a gente vai montar um modelo de plano de aula que consiga abranger todos os níveis, que seja num geral, que tenha a contribuição de cada professor no passo a passo, que seja mais fácil, né? Sempre lembrando que nós temos que ter um objetivo geral, nós temos que ter um objetivo específico. Os objetivos gerais, eles são para se conseguir a um longo prazo, né? E os objetivos específicos a um curto prazo, ou seja, por exemplo, vamos falar sobre vamos falar sobre agricultura, por exemplo. Então, a professora vai de geografia, vai falar sobre a agricultura. Como que tem que ser abordado? Todos os alunos sabem sobre o tema? Tem que fazer uma apresentação. Então, o aluno ele tem que sair daquela aula pelo menos sabendo o que é agricultura, quais são os passos que devem ser seguidos, né? Então, isso ele deve estar saindo. Então, isso é um objetivo específico. É algo que ele vai já sair sabendo daquela aula, né? Também vamos fazer uma formação para os professores, falar sobre o plano e ensinar a fazer o plano. Porque muitas vezes o professor, durante a sua graduação, ele não se familiarizou com o planejamento de aula. Quando ele chega em sala de aula, ele realmente tem que estar ali fazendo, tendo um apoio e sempre tendo uma carta na manga, né? Então, isso tem que ser passado por meio da observação do dia a dia ali na sala de aula. E caso tenha algum problema, se vai fazer slide ou não e não consiga passar, ele tem que saber agir naquela determinada circunstância, né? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai estudar passo a passo do planejamento. Nós vamos fazer uma formação e explicar aos professores o que é cada passo, o que é
os objetivos gerais, quando que eles têm que ser alcançados, se é de imediato, se não é, se é a longo prazo, se não é. Então, os objetivos específicos, que eles têm que ser, sim, atingidos aula a aula, os conteúdos, como que a gente pode ter uma multidisciplina, às vezes um conteúdo que casa com português, que casa com história, que casa com geografia, por que não abranger e fazer uma aula multidisciplinar? Né? Ou por que não utilizar isso? Mas tudo isso tem que estar embasado no planejamento, tem que estar pensado, né? A metodologia, quais metodologias usar? Somente o livro, somente uma leitura? Por que não trazer um vídeo? Por que não explorar talvez uma visita? Algo que agregue e que marque o aluno. Porque o aluno ele gosta de ser marcado positivamente, né? Não negativamente. Então tudo isso tem que ser pensado, uma aula prazerosa. Uma aula que o aluno, ele por si só, ele já se prenda. Porque muitas vezes o tema não é legal, o tema não é gostoso de se estudar. Então, se o professor não tiver estratégias, não tiver ali um jogo de cintura, ele não vai conseguir estar passando isso para o aluno, né? Os recursos, como utilizar os recursos corretamente, o que tem disponível, o que não tem, colocar ali ao professor que tem alguns recursos na escola que estão disponíveis, a apresentar. Falar também sobre a questão da avaliação. Como que tem que ser a avaliação? Ela só é aquela avaliação no final de bimestre? Ela tem que ser feita na aula após aula, ou a cada 2 aulas, ou no término do conteúdo? Como que ela tem que ser feita? Então, com base nisso, nós vamos apresentar o plano de aula. E o plano de aula, ele, depois dessa formação, ele vai ser o aliado para contribuir com o enriquecimento do conteúdo em sala de aula e do enriquecimento da didática do professor. Então, depois dessa formação, os professores eles vão estar aptos, compreendendo o que é o planejamento e o trazendo ali junto de si como seu aliado e não como seu inimigo, né? Porque se o professor não sabe utilizar corretamente, não sabe fazer corretamente, o planejamento que devia ser seu aliado, ele acaba sendo seu inimigo. Então, o meu plano de ação ele vai ser específico a isso, tá? Então, eu vou estar passando passo a passo a importância da avaliação contínua, não só aquela avaliação final de bimestre, tá? Então, esse é o ponto-chave da nossa formação e do plano de ação que eu pretendo aplicar como professor pedagogo.